Com muita alegria, damos sequência ao nosso episódio, hoje recebendo aqui o Padre Juliano, o Frade Roberto, membros dos Deonianos, né? Sejam muito bem-vindos, é com muita alegria a bênção de vocês. Deus abençoe. Bênção, Padre, bênção, Frei. Deus abençoe. Como vocês estão? Bem, graças a Deus. Preparados para mais um? Sempre Com certeza. Temos a honra de estar aqui diante do Padre e do Frater. Então, Padre Juliano, como o senhor faz parte da congregação dos Deonianos, né? Poderia falar um pouco sobre isso para nós? Porque nós telespectadores querem saber, querem conhecer, porque muitos não sabem dessa congregação. Vocês poderiam aqui nos ajudar a entender melhor. Sim, muito bem, claro, com muita alegria, né? Primeiro gostaria de cumprimentar a todos que participam, que nos assistem. É muito bom ter essa oportunidade, né, de poder comunicar um pouquinho da história da nossa congregação, dos Padres do Coração de Jesus, das nossas vocações, né? É muito importante. E o nosso fundador é Padre Leão João Deon, né? Um sacerdote francês que viveu no século XIX, né? Ele nasceu exatamente no ano de 1843, né? E dentro daquele contexto histórico da Revolução Francesa, Revolução Industrial, né? Ele, um homem que sempre tinha o pensamento e o coração à frente do seu tempo, né? Isso é muito interessante, né? Sempre marcou a vida de Padre Deon na sua sociedade, depois na história que o sucedeu, essa realidade, né? Que ele sempre foi um homem que uma espécie de visionário espiritual, né? E deixou o que nós temos hoje, que a gente chama de legado espiritual, né? Dos Padres do Coração de Jesus, que numa síntese, o amor e a reparação, né? Que são os dois termos próprios, fundantes do carisma deoniano. São esses dois termos, né? Nós amamos o coração de Jesus, promulgamos este amor na nossa vida, né? Deixamos que o coração de Jesus pulse dentro do nosso e reparamos os males da sociedade, né? Os desafios que a sociedade enfrenta. Nós os ajudamos a superá-los, não só com a nossa oração, mas com o apostolado social. Sim, bom. Né? Então, E o senhor falando um pouquinho dele, né? Deu para ver que ele é um homem escolhido por Deus para anunciar as riquezas do Sagrado Coração de Jesus, né? E é muito bom ver isso, porque isso transbordou na vida dele e transborda na vida de vocês. É uma continuidade, né? E o senhor falou da questão social. Eu acabei vendo um pouquinho sobre Padre Deon, né? Mas não conheço tanto quanto vocês conhecem, né? É o carisma de vocês, infundido em vocês. Mas eu sei da primeira obra social dele, né? O Patronato de São José. Dali deu início a tudo, né? Você pode dizer alguma coisa, Frata, de como é, de como foi e como está hoje, né? Na verdade, uma das coisas, como pegando o gancho do que o Padre Juliano comentou, Padre Deon traz em si, e espera-se, sobretudo dos seus religiosos, que além de estar à frente do tempo, mas aquilo que nós trazemos conosco, ele deixou para cada um de nós, dos seus religiosos, o mais maravilhoso dos tesouros, o coração de Jesus. Isso para nós, enquanto religiosos, tudo isso para entender um pouco do apostolado. Sim. Porque o coração de Jesus, a imagem do coração de Jesus, ela é exaltada. Porque o deoniano ele é convidado a se configurar ao coração de Jesus. Vejam a seriedade do coração do Cristo, que não se pertence a si, mas nós unimos em oblação enquanto espiritualidade, e a nossa dimensão carismática já perpassa tudo isso. É por amor e reparação. Esse é o nosso carisma. Mas a nossa espiritualidade ela vai sendo multifacetada de acordo com o nosso apostolado. Então, o nosso apostolado não significa necessariamente atuar ou trabalhar em uma paróquia, mas você percebe a presença do deoniano numa faculdade,
nas periferias, né, em paróquias, né, em várias frentes de trabalho, porque o Padre Deon diria, nós enquanto religiosos não podemos ter ideias tímidas. Então, estando à frente do tempo e percebemos hoje grandes problemas, seja com a globalização, a secularização, e desde, como o padre comentou, em tempos de guerra, então pensando essas necessidades do tempo, Padre Deon prepara os religiosos para atuarem em várias frentes de missões. Hoje, nós estamos presentes em mais de 44 países. No Brasil, em mais de 17 estados. Então, isso significa que o nosso apostolado não é ele contemplativo, mas ele segue, bebe um pouco desse viés contemplativo, porque para nós, a nossa audiência enquanto religiosos é diante do sacrário. É diante da adoração diária. É ali que nós renovamos a nossa espiritualidade, que é própria enquanto discípulos do coração de Jesus, ou discípulos de Padre Deon, que bebeu da fonte, e assim nós atuamos em várias frentes. E como você comentou desse padronado de São José, para Padre Deon, que conviveu muito com Dom Bosco, então pensando toda aquela juventude, de trabalhos, de apostolado, que tinham que catequizar, que tinham que formar, se informar para poder evangelizar, pegou um pouco trocadilho, mas pensando essa atuação que é própria o jovem, atrai o jovem, então eles conviveram, foram contemporâneos os dois, e pensaram, sobretudo, algo que eu trago, são muitas das conferências que Padre Deon escreveu sobre a questão da renovação social, que a Renovaram tem uma contribuição no apostolado social, o nosso Padre Deon, nosso pai fundador, e pensando essas necessidades, se cria orfanatos, se cria grandes colégios para poder formar isso intelectualmente, espiritualmente, para poderem serem bons cristãos presentes na sociedade. Então é por isso que não se pode ter ideias tímidas. E a timidez não é no sentido de retrair, mas é no sentido leigo, né? De você não conhecer. Para você atuar, para você intervir, você precisa conhecer. Eu só falo daquilo que eu conheço. Então eu ama e faça aquilo que queres. Então isso é próprio, é muito cristão. Bebemos, é claro, ali de Santo Agostinho, né? Vamos mergulhando de tantos desses que nos precederam. Realmente é um chamado muito lindo. Desde já estão de parabéns por adquirir, por serem escolhidos por Deus e por vocês estarem aqui nesse momento. Realmente foi deixada muita coisa ali pelo Padre Leão, né? Ele deixou muita coisa na sociedade e vocês estão de parabéns, Padre e Frate, por abraçarem essas obras. São coisas que cativam nós, os jovens, aqui hoje em dia, né? E Murilo, eu, a Teresa e todos nós, né? Fala um pouco, Padre, Frate, sobre a espiritualidade, como funciona mais ou menos isso. Assim, é legal ver, né? Vocês seguem passos de Padre Deon. E ao seguir passos de Padre Deon, vocês seguem passos do Sagrado Coração de Jesus. Sim. Isso é muito lindo, é muito lindo. E como que é essa espiritualidade na vida de vocês? Porque eu tenho certeza que não deve ser fácil, cara. Viver todo dia uma renúncia nova deve ser algo muito difícil. E nós queremos conhecer um pouquinho mais dessa espiritualidade. Você pode dizer? Sim. A nossa espiritualidade, ela é embasada no coração de Jesus, conforme já dissemos, né? No amor do coração de Jesus. Sim. E a partilha desse amor com as almas e a sociedade, né? Para usar uma linguagem do fundador, né? Ele dizia isso. Então, em tudo o que nós, em todas as nossas obras, em tudo o que fazemos, nós somos coração. Sim. Então, essa é a questão, né? Qual é o nosso diferencial, né? Se vocês nos perguntarem, qual é o diferencial dos deonianos? A forma como nós fazemos as coisas. É com muito amor, muita entrega. Entende? Claro, existe a dimensão do ser, né? Que está no nosso carisma. Nós somos, num primeiro momento, mas depois nós fazemos as coisas com o diferencial do amor do coração de Jesus, né? Essa é uma forma bem prática de viver a nossa espiritualidade. E onde nós estamos?
não importa se em paróquias ou se em obras assistenciais ou sociais, na comunicação, né? Hoje nós estamos aqui na comunicação, não é verdade? Sim. E aqui também nós conseguimos exercer esse amor do coração de Jesus, né? Assim também como no apostolado paroquial, né? E nas missões. São essas 5 ramificações da nossa presença deoniana, né? Então, só para dizer de novo para o pessoal pegar. Nós estamos em paróquias, nas missões, no apostolado social, na comunicação, né? E na educação. São as 5 ramificações, né? Onde nós partilhamos o nosso ser e o nosso fazer deoniano. Ô, Frater, ele pegar um gancho dele, ele falou, vocês estão em paróquia, em educação, em diversas outras coisas. Nós conhecemos, assim, os padres em paróquias, né? Nós sabemos que padre fica em paróquia, vive em paróquia. Me conta um pouquinho mais dessas outras obras que vocês vivem e têm. Eu conheço uma que é a São Judas Tadeu, né? O Instituto São Judas Tadeu, que é uma obra muito grande, né? Muito conhecida. Uma obra de apostolado social. Uma obra de apostolado social, né? Sim. Vem a sequência aí, ó. É fruto da primeira obra do Padre Deão. Sim. Então me fala um pouquinho sobre isso, sobre como é viver lá, como é o trabalho lá, o que os padres fazem, o que o senhor faz. Na verdade, essa obra social, particularmente chamada como Instituto Meninos de São Judas Tadeu, presente aqui em São Paulo, ele tem um apostolado em uma paróquia necessariamente, mas ali nós temos uma parceria inclusive com a Prefeitura de São Paulo, que assiste muitas creches, mas lá temos CCA, que é o Centro de Criança e Adolescente, que passam por formações de qualificação, preparados para atuar no mercado de trabalho. Tem ali próximo também abrigos, que são crianças, inclusive, sobre segredo de justiça, que não podem muitos visitarem, mas que a nossa presença enquanto padres, enquanto religiosos naquele lugar, assisti-los a partir da nossa dimensão carismática para formá-los e para atuar na sociedade. Então eles passam por lá, muitos convivem. Há muitos anos atrás ali conviviam mais de 100 crianças e lá morava, era um antigo orfanato, né? Exato. Era um orfanato, mas com o decorrer do tempo, né, foi sendo perdido e foi transformado em abrigo, em saica, e aí hoje tem essa dimensão, esse apostolado, pela presença dos padres, dos religiosos que lá estão, não somente para atender os ofícios que são próprios do padre no atendimento à população ali da região, mas de acompanhar mais de próximo esse trabalho com as crianças, com os adolescentes, e assim, é uma infraestrutura que ela praticamente recebe contribuições ou doações, vários benfeitores ajudam para manter essa obra, que é uma obra social. Ela precisa de recursos para poder se manter. Então, de acordo com as doações, com a ajuda, seja com roupas, bazares de roupas que são feitos, festas, várias iniciativas para poder manter essa obra, que hoje ela tem um diferencial. E além dela, tem um desdobramento, porque para nós, em todas essas facetas de trabalho, tem uma outra que é o cuidado que passa para nós, enquanto padres do coração de Jesus, que é a fazendinha do Padre Israel. Frater, ele ia falar dela agora! Olha, é Deus confirmando. Eu ia falar dela agora para o senhor. Sobre a Fazendinha, né? A Fazendinha, muito conhecida. Admiro por demais a Fazendinha. O senhor sabe muito bem disso. Admiro por demais a Fazendinha. E como é trabalhar com dependentes químicos. Pois é, a Fazendinha, Padre Israel, para muitos que não conhecem, há mais de 30 anos, ela está localizada na cidade de Lavras, em Minas Gerais, mas lá em Lavras ela acolhe pessoas dependentes químicos, todo tipo de dependência, e lá não tem portões. E um dos idealizadores desse projeto foi um dos nossos padres, Padre Israel, que lá idealizou e temos como logo como que Deus é bom. E poder perceber que à disposição de todos aqueles que lá passam e desse braço que tem do Instituto enquanto obra social para ajudar a todos que se dispõem
a serem cuidados, a serem reparados. E percebam que a nossa dimensão carismática, em se tratando de reparação, quem de nós não precisamos de conserto? Então esse é o sentido da nossa dimensão reparadora, que passa pelo cuidado. Então eu cuido de mim, cuidando da minha parte intelectual, da minha parte espiritual, da minha parte física, mas sobretudo entender que nesse cerne existe um ser espiritual que eu preciso cuidar também. E esse cuidado também passa pelo aspecto psicológico, tantos aspectos que são importantes porque um ser integrado é uma pessoa. Então eu não estou cuidando, né, somente do dependente, né? E tantas dependências que se tem no dia de hoje. Então a fazendinha do Padre Israel lá é uma fazenda mesmo, sabe? Tem todos os animais e a forma que eles trabalham, né, uma metodologia, melhor dizendo, se dá por meio da laboroterapia. Então por meio do trabalho, da oração, né, que lá é feito, tem toda uma triagem para aqueles que querem e aceitam também fazer esse processo de cuidado, né, de se restabelecer e depois voltar para a sociedade. É claro que está lá, né? Vamos entrar nas redes sociais, Fazendinha Padre Israel, caso alguém queira saber. E só tem, pessoal. Padre Israel foi aqui da paróquia. Olha só que graça. Padre Israel foi aqui de Nossa Senhora da Candelária. Que bacana. Eu tive a graça de conhecê-lo, né? E conheço a Fazendinha também. Que bacana. E foi fundada por ele. Sim, é por isso que eu ia perguntar, porque é uma obra que eu admiro muito, né? Porque assim, não é fácil você trabalhar com um monte de meninos que a droga é só o iceberg ali, né? E tem todo um trabalho que você tem que ser desenvolvido, né? E na época que eu conhecia a fazenda, haviam 2 padres lá, né? E continua assim, Frater? Hoje ainda continuam 2 padres, hoje o Padre Vitinho de Jesus. Eu conheço. Parente. Como de meu parente. A gente brinca. Porque ele tem um sobrenome, Mesmo né? sobrenome. É Vitor de Jesus Nascimento, é o mesmo sobrenome que eu. Legal, Então ele chamou meu irmão. Eu chamo ele de meu irmão. Então ele está como diretor lá da Fazendinha e também tem o padre... Fugiu o nome. Qual é o nome do padre que está lá com ele? Ele estava lá... Eu esqueci o nome, mas eu já vou lembrar. Estou com a fisionomia dele. Mas enfim, além dele, eu lembro de uma coisa que o Padre Vitinho deixou. Porque eu passei dentro do nosso apostolado, do nosso processo de formação, nós sempre visitamos todas essas obras. Sim. Porque para eu poder conhecer enquanto seminarista ou enquanto fráter, para conhecer de maneira mais concreta a obra social. Eu estive visitando também por algumas vezes a Fazendinha, não para fazer o tratamento, né? Mas eu fui para conhecer, porque eu gosto, né, de estar em contato com todo esse povo, porque para quem nasce na periferia, né, conhece, sabe bem da realidade, então conhecendo para poder ajudar quem precisa. Uma das coisas que me marcou bastante a fala do Padre Vitor é que são pessoas, mas são pessoas com um pouquinho a mais de problema. Então não vou olhar com esse olhar de indiferença ou ter receio ou medo desses tipos de pessoas. Pelo contrário, são pessoas, mas são pessoas com um pouquinho a mais de problema. Aí eu vou entender a dimensão do cuidado que passa pela minha dimensão carismática de fazer essa reparação. Porque eu vou ter que entender que a minha vocação e a minha missão passa justamente por esse cuidado que eu vou ter comigo, para poder ajudar o outro. Que vocação linda, né, Murilo? Uma vocação muito Meu, linda, né? é muito lindo. E ver o transbordar do carisma de vocês. É muito lindo, Sabe, é muito lindo. Sabe, Murilo e Tereza, isso que o Frater comenta, a gente também tem feito entre nós, vale a pena dizer aqui, acho importante, entre nós religiosos e padres, também a gente tem promovido o cuidado, né? Existe uma assessoria na nossa província, para vocês terem uma ideia, que trata sobre a pessoa do religioso. Né? Então, Que legal. o que é isso? É um olhar diferenciado para a pessoa do religioso e do padre. Né? Que legal. Como é que está o religioso? Ele está bem? E precisa, né, padre? Precisa. Porque, assim, Para depois a gente poder ajudar. vocês precisam se cuidar
Para poder para cuidar. poder cuidar, né? Então, E é muito Veja legal. como é isso. interessante, né? Quer dizer, a gente pode dizer que foi uma inspiração também, podemos dizer Sim. né? Que a gente adquiriu das nossas obras, né? Percebeu-se isso, que era necessário cuidar também dos religiosos para que os religiosos cuidem bem das obras. Então, Sim. as duas coisas estão interligadas, né? Foi tão bom que vocês falaram sobre esse chamado lindo e maravilhoso, é muito emocionante, passa essa energia, essa emoção para nossos telespectadores. Falando um pouco da conquista, que já foi dita, que é maravilhosa, a gente quer saber sobre os desafios, Murilo. Padre, Frater, por favor, eu sei que existe desafio nesse chamado, você poderia falar para nós qual é? Existe? No seu caso, o senhor já passou pela fase de Frater, Sim. né? O senhor hoje é padre. Como Sim. foi para chegar? Quais foram os desafios Pra para chegar? Seminário, os desafios que o senhor teve no caminho. E hoje, um padre. É. Olha só. Que bênção. Não, de fato, é verdade. São muitos desafios, né? Há alegrias, né? Claro, né? Senão a gente não fica, né? Mas há desafios, sim. Creio que o primeiro desafio é o de deixar a família. Deixar entre aspas, né? Sim. Porque a gente tem que sair do contexto do nosso lar, né? Cortar o cordão umbilical. Desapegar um pouco, né? Desapegar um pouco, sair, entrar no seminário, né? E estar ali, fazer aquilo que a gente chama da vida fraterna em comunidade, né? Nós temos como missão, é mais do que uma obrigação, né? É uma missão. Sim. Então, é diferente, é muito diferente, né? Quando você tem uma missão. Então, se lhe é dada uma missão, então você precisa procurar cumpri-la, né? Então, uma das nossas missões é a vida fraterna em comunidade. Só que ela também é um desafio, né? Porque nós somos pessoas diferentes, né? Aqui, por exemplo, aqui agora na nossa paróquia da Candelária, nós temos o Padre Marcelo, Sim. o Padre Harden, eu e o Frater Roberto, como religiosos e padres, né? E se vocês observarem, um é bem diferente do outro. Diferente mesmo. Entende? Mas o interessante é isso, que nisso também a gente vê a luz de Deus, né? A inspiração do amor do coração de Jesus. Porque nós, nas nossas diferenças, a gente consegue se amar, a gente consegue se respeitar, né? A gente consegue cumprir a nossa missão, viver a nossa vida fraterna em comunidade, né? Sim. Então veja, o que é desafiador também pode se tornar iluminador, né? Para fazer uma paráfrase aí com o tema e o título, né, do nosso podcast, né? Nós também iluminamos, né? Quando conseguimos ultrapassar o desafio, né? Sim. Então trago esses, tem mais, mas trago esses para iluminar. Não, assim, deve ser muito difícil esse romper com a família, porque é diferente. Hoje Sim. eu sou casado, Ah, hoje eu constituí a minha família, eu, minha esposa e minha filha, mas ainda tenho próximos meus pais. Vocês não, vocês às vezes são mandados para o Amapá, para Amazonas, né? É distante demais, muito distante, né? E deve ser uma luta. Eu falo por mim, eu sentiria uma falta tremenda dos meus pais. Meus pais estão próximos, não vejo todo dia, mas eu vejo com uma frequência tranquila. Eu consigo mandar só. Para vocês deve ser difícil, até mesmo para fora do Brasil. Vocês são mandados, né? Imagina só, ficar tanto tempo assim longe. É difícil, é de fato uma vocação, é de fato um chamado de Deus ali, porque Ele te dá todas as ferramentas. Deve ser muito difícil para chegar onde o Senhor chegou. Uma palavra que sempre me iluminou, Murilo, era o seguinte, quando os padres diziam para nós assim, gente, voltem sempre ao seu primeiro amor. Legal. Isso me veio agora, foi bom, para trazer, para reforçar a ideia Sim. de que existe esse aspecto que nos fortalece, entende?
todos nós temos o nosso primeiro amor, que foi aquele momento, né, em que a gente sentiu a presença de Deus no nosso coração, nos sentimos chamados, né, à vida religiosa, sacerdotal, né? Quer dizer, então, voltar a esse primeiro amor significa isso, né? Todos os dias recomeçar, né? Buscar o ânimo novo, né? Nos relembrar do que nos tirou de casa, né? E nos pôs no seminário, né? E claro, buscar a oração, Sim, né? sim. Sem dúvida nenhuma, senão, né? A gente não consegue. É fundamental. De como é? De maneira chegar bem sintética, assim, eu diria para vocês que eu, enquanto padre partilhava, eu lembrava de uma das frases, né, de São João Paulo II. Ele diria o seguinte, que a vocação ela nasce na oração e deve ser sustentada na oração. Então, para nós, independe, nós, sobretudo, enquanto padres do Sagrado Coração de Jesus, quanto religiosos, porque às vezes muitos não se sabem fazer essa distinção. Sim. E para nós, padres religiosos, que bebemos de um carisma, de um fundador, que vivem a votos, né, de pobreza, de castidade, de obediência, tem todo um processo de formação até ser ordenado padre ou chegar aqui enquanto fráter. Porque o religioso diocesano, necessariamente ele faz. E assim como o religioso, é obrigatório, de acordo com o Código de Direito Canônico, que se tenha filosofia e teologia. É necessário para que seja ordenado padre. Mas, sobretudo, enquanto religiosos, tem, na sua dimensão carismática, tem alguns aspectos que precisam ser contemplados durante o nosso processo de formação, que para nós deonianos são 12 anos de formação. Entra no propedêutico, passa pela filosofia, e aí o postulantado, o noviciado, e a etapa, né, do tirocínio, do estágio pastoral, depois teologia, enfim, aí os preparativos para a ordenação diaconal e presbiteral. No meu caso, entendeu? Eu, pela proposta do nosso superior provincial, anterior a Dom Newton, ele me propôs, depois do noviciado, já ir direto para a teologia. Então eu não fui fazer o estágio, né, o tirocínio antes da teologia. Eu vim fazer, por isso que eu vim direto após a teologia, eu vim para a paróquia, ou poderia ir para uma outra obra, ou uma outra paróquia, mas para compor uma comunidade religiosa, e aí, durante esse período fazer esse estágio, que é já de prestação de serviço, estando em uma comunidade religiosa, e alargar um pouco mais essa nossa dimensão carismática, já com a mão na massa. É claro que antes da teologia é uma coisa, agora pós-teologia a exigência já é um pouco maior, porque já está às portas ali de preparar para as ordenações, fazer pedido, né? Fazer o pedido para formar. Exatamente, eu venho explicitamente solicitar à congregação que eu gostaria de fazer os meus votos perpétuos e ordenação diaconal. Eu tenho que fazer um pedido. Não é assim, você vai. Não, eles têm que entender quais são as minhas motivações. Sim. Qual é o desejo do meu coração, e aí ser avaliado também por uma comissão, se eu atendo os pré-requisitos para poder ser ordenado, né, como diácono e aí, posteriormente como padre. Você como frade já tem algum voto? Que nem o senhor citou de pobreza, castidade, obediência. Sim. Esses são os votos do padre. votos. Né? O senhor já como frade já tem esses votos? Sim. Ou ainda não? Desde eu gosto muito de lembrar um dos nossos padres, né, muito bem recomendado, Padre Zezinho. Ele sempre comenta que os votos, na verdade, eu começo a vivê-lo a partir do momento que eu entro no seminário. Eu vou professá-lo publicamente depois do noviciado, mas eu já começo a experienciar a pobreza, a castidade e a obediência. Isso é próprio da vida religiosa. Se você aspira a vida ali no momento que depois você está prostrado lá no chão, que acham que é o momento cume. Não, isso você já vivencia antes. Porque se você aspira a uma vida, então você já vai dando passos para ir crescendo nessa vida. Então, eu professo publicamente,
como frade e me torno frater a partir do momento que eu faço a minha profissão simples, como é tratada. Minha profissão simples, aí a cada ano, ou temporária, que aí eu vou sempre renovando. E aí, quando chegar o mínimo que é exigido pelo direito canônico para fazer a minha profissão perpétua, que é ir para toda a vida. Né? Ou solene também, né? Legal, legal. Solene. Sim. Muito bonito o que você falou, mas quais foram as dificuldades? Olha só, eu tinha esquecido. Eu sou duas para dar sócio para ele. Eu contei no processo, achando que ia passar, mas... Olha, dificuldades e desafios, como todos nós sabemos, desde o nosso nascer, Sim. já somos expelidos. Mas uma das dificuldades e desafios, acima de tudo, eu diria, porque para eu que trabalhei mais de 10 anos, com registro em carteira, que teve uma vida estável, é um tanto quanto difícil, porque você vai criando apego e cria um projeto de vida. Sim. E de repente você se depara com uma outra proposta de vida, que é exigido renúncia, você abrir mão. Isso custa muito porque você gosta, você ama aquilo que você faz, mas tendo em vista por causa de um bem maior. Eu vou abrir mão de tudo isso, seja da noiva há 5 anos, para eu que estava noivo, seja para outros projetos que se tinha, seja para poder estudar, se fez cursos anteriores, né? Eu fiz curso de pedagogia, fiz especialização de gestão de pessoas antes de entrar no seminário, então tinha um projeto pessoal antes de pensar a vida religiosa. Mas depois, unindo todo esse terreno que foi preparado, hoje eu entendo o valor e a importância para poder servir o reino de Deus. É tudo por causa do reino do coração de Jesus. Para entender que a minha formação, todo esse abrir mão, esse abdicar, é em função de algo. Porque não tem como eu estar na vida religiosa hoje e pensar, eu estou aqui por quê? Para quê? Né? Para eu ser feliz. Mas sim, acima de tudo, para que eu proporcione a felicidade para que outros façam experiência com Jesus, por meio da minha vida, da minha história, do meu testemunho, que eu preciso cada dia renunciar. Olha, eu preciso renunciar e a minha vontade, acima de tudo, que ela é um grande desafio, eu preciso abrir mão. Olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tendo em vista a opção e o estado de vida que eu assumi no dia de hoje. E isso é um grande desafio, sobretudo para nós que somos jovens, né? Os jovens. Desafio, né? Somos jovens, mas sempre é um grande desafio, a renúncia. É muito difícil renunciar, né? Muito difícil. Enquanto vocês falavam, eu me lembrei da minha trajetória também. Que eu saí do meu país e vim pra cá. Eu tive que deixar meus pais, mas eu lembro, toda vez que eu pensei em desistir, eu falo, opa, algo me fez sair de lá para vir pra cá. Sim. E ver vocês hoje, né, com essa vocação, esse carisma muito lindo, de uma certa maneira nos motivou. Eu acredito que também está motivando todos que estão nos assistindo, que estarão nos assistindo também. Entender o que significa frater. Porque é uma pergunta que muitos confundem como frei. Então queremos aqui entender. Eu e o Murilo também, em particular, queremos entender o que é ser frater. O que significa? O que significa? A palavra propriamente dita, frater, é irmão. O frei é irmão. Para nós, como no bloco anterior, se você não viu, pode voltar um pouquinho para poder ver, que faz parte do nosso processo de formação enquanto padres do Sagrado Coração de Jesus, que após você professar os votos simples do noviciado, você se torna um frater, né? Um irmão, propriamente um irmão mais novo na congregação. E a intenção de como frater, esse irmão que está no processo ainda de formação, igual eu estou ainda no processo de formação inicial, que se conclui após a teologia. Eu ainda não, porque eu estou no estágio, mas que compõe todo esse processo de formação inicial. Então, frater ou frei significa irmão. Algumas ordens, congregações ou institutos têm essa nomenclatura como frei. Frei Gilson, né? E tantos freis que existem próximos a nós, mas outras instituições ou congregações ou institutos utilizam o nome de frater, que foi instituído para nós enquanto padres deonianos.
Que bom. Só um adendo, frater é uma palavra latina, Sim. que significa irmão. Legal. E depois, aí o senhor se tornou É. frater. E Frater. depois? Como diz Depois. São Felipe Nero? E depois? E depois? E depois de frater, se Deus quiser, se preparando para no próximo ano, seria diácono. Que é o diácono transitório, que temos a distinção do diácono ele permanente, que constitui família. Vamos falar para vocês também deles, hein? Aguardem. Aguardem para os próximos episódios. Tem um frater que é o permanente, mas para nós religiosos que já professamos os votos simples de pobreza, castidade e obediência, vive-se ali esse processo transitório depois como diácono até se ordenar como presbítero para a igreja, né? Ai, que coisa linda! E como será esse coração ansioso para que isso aconteça? Porque está próximo. Está bem próximo, viu? Está mais próximo que a gente imagina. Se Deus Feliz quiser. conheço como tem por isso. Ó, bastante feliz. E como um adendo que você tinha comentado comigo, né, sobre a minha história vocacional, um pouquinho longa, viu? Porque eu fui decidir entrar no seminário depois, quando eu estava com 28 anos. Já tinha sido noivo, já tinha estudado, pós-graduado, já tinha feito intercâmbio, tinha passado por tantas experiências. Eu falei, olha, não tem como a gente fugir. E percebam que Deus ele se utiliza de muitas formas para poder falar conosco. Seja no ordinário, no dia a dia, mas seja também de maneiras extraordinárias. Eu fui um tanto quanto audacioso para poder pedir a Deus sinais. Mas eu preciso, como eu disse anteriormente, Papa São João Paulo II dizia que a nossa vocação ela nasce na oração e deve ser sustentada na oração. Para eu poder entender que a oração é fundamental para poder ter esse diálogo com Deus. Porque o religioso, o padre, a freira, ou um pai ou mãe de família, precisa e encontra o sentido, muitas vezes, onde? É por meio da oração. É por meio da oração que eu consigo falar com Deus, escutar a Deus, estabelecer esse diálogo contínuo. E a vocação precisa ser alimentada na oração. E aí não é somente a oração do Pai Nosso, Ave Maria, ou as orações de piedade, não é isso. Eu digo que é algo mais íntimo, é algo mais sólido, algo mais profundo, diria que perpassa com a palavra de Deus, que é pela força, somos sustentados, somos homens da palavra, e é pela palavra de Deus que nós temos que ser sustentados. É claro que temos todas as devoções, é considerável e é louvável que cada um de nós tenhamos as nossas práticas devocionais, mas, acima de tudo, temos que ser homens. Para ser homens do coração de Jesus, tem que beber da fonte, tem que beber da palavra. E aí, Padre Leão, como homem da palavra, é claro que aqui está a parte do busto, mas em uma das outras imagens, ele sempre traz consigo a palavra e o jornal. Sim. Porque é um grande desafio para nós ser homens à frente do tempo. Eu preciso conhecer a realidade, eu preciso conhecer a cultura, eu preciso conhecer onde eu estou para poder, à luz dessa inspiração, que na outra mão está a palavra, para por meio dessa palavra eu ser inspirado e iluminado, porque sendo, como diria o Padre Zezinho, iluminados seremos iluminadores. Então é fazer com que, iluminado pela palavra, eu seja justamente esse homem capaz de atuar na realidade. Então a minha vocação passou por vários movimentos e pastorais que eu passei, por ter namorado, mas foi por uma experiência extraordinária no momento de oração em que Deus se utilizou de um dos padres para poder me falar não somente a mente, mas ao coração de uma passagem que eu trago comigo e sempre rezo com ela. Lucas 9, capítulo 62. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino dos céus. Ou seja, para eu, que tinha tantas as possibilidades e oportunidades, trabalhando com tantas outras coisas, eu tive que abrir mão, mas não ficar olhando para trás, diante das oportunidades que eu tive. Mas eu tive que abrir mão daquela para abraçar algo novo. Dava aquele frio na barriga, dava aquele receio, mas era necessário uma confiança. E a confiança é sinônimo do abandono, que o abandono passa pela experiência na oração, é sustentado, e é por isso que somos iluminados, porque
é pela graça de Deus que nós somos sustentados para viver bem a nossa vida e a nossa vocação. O padre falou Posso chorar, sobre... né? O padre falou sobre o frio na barriga, né? Eu acho que é muito normal nós termos isso. Então, a gente quer entender mais ou menos como foi o seu processo de discernimento, porque atualmente na sociedade tem muita falta de discernimento. Sim. Muitos estão entrando em uma vocação que não é dela, que não pertence. Então, como foi esse processo? Eu percebo que é muito tênue quando se trata de vocação, do termo latim vocare, você ser chamado. Vocação não está intrinsecamente atrelada a uma profissão, seja ele como médico, advogado, porque, como diria, uma vocação acertada Dá certo. é uma vida feliz. E então, estando para se fazer um discernimento, você precisa conhecer várias áreas, vários setores, várias congregações. Assim, também tive que pesquisar outras congregações, institutos, para poder saber, olha, a partir das minhas aptidões, dos meus talentos, dos meus dons, como que eu posso servir melhor na igreja? Não é somente pelo meu gosto. E assim uma vocação, mas eu não decidi sozinho. Eu precisei de ajuda de um diretor espiritual, precisei de ajuda de um psicólogo, de padres, amigos, de um acompanhante, porque para nós, sobretudo um jovem que quer entrar aqui na congregação, como é que ele faz? Ele vai entrar no Caminho Deoniano, temos um site, temos um Instagram, Caminho Deoniano, tem promotores vocacionais que vão acompanhar para poder saber as motivações pelas quais querem entrar para essa família religiosa e ajudar. Como é que ele vai discernir? E aí vamos fazer contato com a família. O que a família acha? Minha família, graças a Deus, me apoiaram, né? Desde o princípio, porque eu sempre fui coroinha, desde os 10 anos. Eu era coroinha, então ali já brotava esses sinais de vocação, mas que na parte da rebeldia, né, da aborrecência, que você resolve se afastar um pouco para fazer outras experiências da vida, de querer trabalhar, mas é próprio da nossa vida, fazer experiência, porque você é uma pessoa com experiência, com bagagem, você fala com mais propriedade, porque você vivenciou, né? Então, assim, pensar a vida, pensar a vocação, enquanto um chamado, precisa também de um cuidado, de outros olhares, de ajuda, para você dar passos mais concretos. Então não foi uma decisão, eu nasci, acordei, não, amanhã eu vou ser padre, vou entrar para o seminário. Até porque durante o seminário vocês ainda estão em discernimento para saber se de fato é vocação, né? Porque existem pessoas que entram no seminário e dentro do seminário faz discernimento de que não é a vocação dele, não é ser um sacerdote, né? Isso também é legal, porque tem todo um cuidado aí durante. Você se decide entrar, você já definiu o que você quer ser, mas ainda tem um cuidado dentro do seminário, porque pode ser que de fato não é a sua vocação. E tem todo um cuidado no caminho. E o nosso caminho, né, ele favorece isso, porque aquelas etapas de formação que o Frater citou no primeiro bloco, né, propedêutico, que é a etapa inicial, né, a filosofia, o postulantado, o noviciado, o estágio pastoral, que é o tirocínio, né, que se dá em 2 anos, né, e a teologia, quer dizer, se a gente somar tudo isso, dá 12 anos. Só uma pergunta, padre. O propedêutico é o seminário menor ou não? Não. O propedêutico, esse termo propedêutico significa preparatório. É um seminário preparatório, mas já da vida adulta. Né? Para entrar no propedêutico é preciso ter mais de 18 anos. Sim, entendi. Mas existe um seminário menor, né? Que vocês podem entrar. Nós temos um seminário menor. Hoje, a nossa configuração formativa para um jovem menor de idade, a partir dos 15, 16 anos, que ele pretende entrar no seminário, nós temos lá em Lavras, em Minas Gerais. Caso ele queira o seminário deonista, pode procurar também pelas redes sociais, depois o @ aí, seminário deonista. Lá temos muitos adolescentes, hoje a casa tem mais de 18 jovens fazendo, adolescentes, né? Dos 15 aos 18 anos, eles fazem o ensino médio lá. Depois disso, ele é enviado para o propedêutico ou já vem para a filosofia aqui em Taubaté. São os 3 anos da filosofia. Mas todo esse tempo é acompanhado pelos padres, diretor espiritual, psicólogo, tem todo um aparato, porque é um processo de discernimento. Não significa dizer que
que o jovem, nós entramos no seminário, vai ter que ser padre. Não, é um processo de amadurecimento, né, que vai ser no trabalho, vários aspectos, psicológico, afetivo, pesquisar a vida, né, estar reconciliado com a própria vida, com a própria história, porque por você se conhecendo sua própria história, a história da sua família, você vai conseguir também trabalhar melhor dentro do nosso apostolado. Então, passando a cada etapa, sempre vai ser um processo de amadurecimento vocacional. E o Frater falou que as pessoas entram, né, em seminário para descobrir essa vocação. Eu queria entender mais ou menos, acredito que também seja dúvida de muitos, né? Quando você está lá dentro, vivendo tudo aquilo, tendo direcionamento com o diretor espiritual, e quando você chega naquela fase, não é aqui, não é um chamado, vocês abandonam, deixam ele livre, como é que funciona isso? Na verdade, assim, como isso vai sendo, você vai sendo acompanhado, né? Você enquanto ou seminário menor ou enquanto religioso, nós nos conhecemos, nada melhor do que nós mesmos para poder nos conhecer. Então nós temos esse suporte, esse aparato, seja por parte da nossa família, também que não nos abandona, pelo contrário, nos acompanha ainda mais de perto, porque depois que você deixou a família, tem-se um distanciamento que é saudável, é natural, porque senão você não cresce. Tem que cortar o cordão umbilical para você poder tomar decisões, para você poder crescer e amadurecer. Você não precisa ter mais intermediários para poder te dar as respostas ou te ajudar nas decisões. Então, com a ajuda desses profissionais, seja do psicólogo, dos formadores, que também, de maneira muito sólida, são preparados para poder acompanhar, tentar encontrar as razões pelas quais, seja para que você permaneça no seminário, ou para que você tome a decisão e depois de voltar. Porque independente das decisões, você nunca é desamparado. Você sempre tem esse suporte com a ajuda dos formadores, tanto que muitos quando saem, né, a decisão seja da minha parte, com a ajuda dos formadores também, para poder ser ajudado, porque senão você toma uma decisão precipitada, e aí depois se arrepende, quer voltar, ou não, né, ou está ali preso. Não, pelo contrário, eu acho que nós temos que ser livres. Uma decisão acertada, ela tem que ser muito livre, né? Você tem que ser consciente, seja para qualquer estado de vida. Se você não estiver totalmente livre, você não é feliz. Você vai estar ali obrigado, né, todo engessado, enrijecido, e aí você não vive realmente feliz, não consegue contemplar a beleza da sua vocação. E assim na profissão a mesma coisa. Eu vou trabalhar só para lucrar. Não rende, não vai. Não porque foi. aquilo você faz por obrigação, Exato. você não vai render. E é a mesma coisa, eu super entendo, Frater. Mas e você, Padre Juliano? Me diga como foi o teu chamado, qual passagem te orienta, qual passagem te guiou aí. Me fala como foi a sua ordenação. Legal. O Frater ainda não chegou nesse momento, você já passou. O senhor já foi Frater, diácono e hoje padre. Sim. Me conta um pouquinho. O meu lema vocacional é João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É uma fala de Jesus, né? Histórica, né? Teológica, e que diz muito para mim, né? O meu chamado, ele é muito simples. Eu tinha 17 para 18 anos, trabalhava na igreja, né? Então, trabalhava na liturgia, fazendo animações nas missas, leitura, na música, né? Eu toco instrumento, canto. Muito bem. Toca muito, desculpa te interromper, mas toca muito bem, canta muito bem. Oh, sensacional. Pois é. E sempre tive a vontade de me comunicar o Evangelho, porque eu acredito também que tem essa veia, gosto da comunicação, né? E ali no seio da minha paróquia, eu sou natural de São José dos Campos, né? Inclusive sou de uma paróquia deuniana, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né? Nasci e criado lá. Então lá naquele seio, né? Já ajudando na liturgia, na música, eu sentia que tinha um algo a mais ali para mim, sabe? Eu sentia que não bastaria fazer só aquilo, eu queria mais. Né?
queria doar a minha vida, queria comunicar o Evangelho das diversas formas, né? Através da arte, da música, da poesia, da escrita, da fala, né? E sentia que poderia, no sacerdócio, na vida religiosa, exercer isso, sabe? Então, foi assim que se deu o meu chamado. E eu procurei, na época, um padre e um frade, né? Lá na paróquia. Comecei o discernimento vocacional e logo já entrei no seminário. Então foi assim, foi um processo bem sereno, bem tranquilo. Né? Muito bom. Legal, legal. Uhum. Que o Senhor continue não olhando para trás, né? Que essa passagem continue te guiando. Queremos, né? Rezo para que o Senhor logo se torne um padre, né? Passe pelo diácono e se torne um padre. E que o Senhor continue, que ninguém tenha amor maior aquele que doa a vida, né? Que o Senhor continue doando essa vida da forma que o Senhor consegue. Na música, eu te digo uma coisa, a música me ajuda a rezar demais. Sim. Demais. A música na comunhão. Quando é o Senhor tocando, não que os outros não sejam, os outros são muito bons também, mas é que o Senhor tem ali todo um feeling, né, tocando, isso me ajuda até mesmo na minha comunhão com Deus. Que o Senhor continue, né, e assim, uma vocação acertada acerta muitas vidas. E pode ter certeza que se vocês acertarem a vocação de vocês, aí eu acredito, eu tenho sido fielmente isso no meu coração, que acertaram, que vocês acertaram muitas vidas. E vão acertar muitas vidas ainda. A juventude para nós que falamos e trabalhamos também aqui com a juventude da nossa paróquia. E que é uma alegria para trabalhar com a juventude, né, Pablo Frade? Não tenha dúvida. Né? Difícil, desafiador no mundo de hoje, mas uma alegria pra gente, né? Sem sombra de dúvida. É um grande desafio, mas que vale a pena. Eu entendo que Padre Deon hoje, se tivesse que, atualizando, né, a nossa dimensão carismática para poder falar com um jovem no dia de hoje, ele diria que, na verdade, um jovem tem sempre ideias transformadoras, mas ele está sempre entusiasmado. Por isso precisa se acreditar na força impulsionadora da juventude. Mas não pode encaminhar sozinho, tem que sempre estar acompanhado. E pensando nesse entusiasmo da juventude, porque 17, 18 e 19 de novembro teremos o nosso primeiro acampamento, né, Coração Novo. Vai ser inclusive lá nos Abarés, que temos a nossa comunidade, né, que faz parte também daqui da paróquia, né, Comunidade Instrumento de Deus, que cuida das chácaras lá dos Abarés, mas vai ser um grande momento que com certeza casais e o do ECC serão convidados, todas as famílias para poder ajudar a cozinhar, né, para rezar também conosco nesse acampamento que tem um tema, Coração Novo, mas não é somente para os novos, com certeza todos nós sairemos de lá com o coração renovado. Hein? E teremos esse retiro aí, esse acampamento será top! Porque trabalha toda a nossa dimensão carismática, fruto daquilo que nós partilhamos, né? Fruto da inspiração do nosso fundador. Isso, 17, 18 e 19 de novembro. E o outro momento, que aí vocês preparem o coração, que é o grande cerco de Jericó, o primeiro cerco de Jericó, como um momento de oração intensa. É claro que muitos têm um estereótipo, mas esse é um grande momento de clamor e de orações aqui na nossa paróquia, na primeira semana ali de setembro. Né? Então preparem que logo mais nas redes sociais aqui da nossa paróquia, vocês poderão acompanhar quem serão os padres, cada dia um padre diferente, um ministério de música diferente para poder nos ajudar a rezar melhor, para que, acima de tudo, façamos uma comunhão com Deus. É isso aí, pessoal. Ficam aí atentos às novidades, tá? O convite aqui do padre e o convite do frade. Não vão perder, tá, gente? Eu, inclusive, não vou. Então, para nós finalizarmos aqui o nosso podcast de hoje, o frade falou algo muito interessante, que o nosso padre, João Leão Dion, ele andava com a Bíblia e o jornal. Eu gostaria muito que vocês, os dois, o frade e o padre, deixassem
um conselho, uma palavra motivacional para todos os jovens, e não só, adultos e idosos também, que estarão nos assistindo, nos acompanhando, uma palavra, seja ela bíblica, seja ela motivacional, para que possa acalentar os nossos corações, para que a gente possa sair daqui mais aquecido do que a gente já está. Mas antes de vocês darem essa palavra, nós queremos agradecer. Sim. Agradecer a sua presença, Padre Juliano, o seu sim diário. O nosso muito obrigado. E que o Senhor possa continuar te guiando, te conduzindo, te dando força, né? Porque todo dia mata um leão novo. E que Ele possa renovar todo dia o teu sim. Ou todo dia o teu sim para Ele. Porque eu repito, eu adoro falar isso, né? Uma vocação acertada acerta muitas vidas. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Obrigado, Prata e Roberto, né? É sempre um prazer estar com você, né? Nós estamos um pouquinho mais próximo, porque estamos com a juventude, mas é uma alegria poder te receber aqui no nosso podcast, Iluminai-nos. Para a gente foi uma honra poder escutar, saber um pouquinho do como é ser um frater, a sua ansiedade para ir para o diaconato, para ser um padre, e que o Senhor também continue transbordando o teu coração, né? Continue te guiando, te conduzindo, e todo dia Ele te dê forças para que você também possa renovar o teu sim, porque uma vocação acertada acerta muitas vidas. O nosso muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês nessa mesa. E foi, assim, um aprendizado muito bom. Padre Deon, transborda o Sagrado Coração de Jesus. Transborda no coração de vocês. E ao transbordar no coração de vocês, alcançou o nosso coração. E tenho certeza que vai alcançar muitos corações que ali estão. É muito bom ouvir que vocês têm o coração de Jesus. Enquanto vocês falavam, eu fiquei emocionada e falei, meu Deus, como é lindo ser católico, assim, mas como é lindo ter o coração de Jesus, como é lindo se parecer com Cristo. Eu saí daqui hoje impactada, com uma mente renovada, um coração renovado. Eu estou sem palavras até agora. E para finalizar, sem mais delongas, você vai falar aquilo que ela podia falar. A frase da gente aí. Bom, eu vou dizer o meu lema vocacional. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E uma segunda palavra que complementa, faz todo sentido para mim e para todo cristão católico, em tudo aquilo que a gente fizer, coloquemos o nosso coração. Aliás, isso também é para Leon, me recordo agora. Ele disse, de nada adianta, veja só a força dessa palavra, viu? De nada adianta as nossas obras, por mais bonitas que elas possam ser, se nelas não estiverem no nosso coração. Então veja como isso é forte. Né? Então eu digo isso, vamos pôr o coração em tudo que nós fizermos, e aí nós acertaremos vidas, seremos felizes de verdade e faremos os outros felizes também em Cristo Jesus. Transbordaremos vida. Eu, na verdade, o que eu deixo e reitero como meu lema também de oração ao longo de todo esse tempo, que está em Lucas 9:62, que é aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, de não ser apto para entrar no reino dos céus, eu diria que é para que nós não fiquemos presos àquilo que nós vivenciamos no passado. Que diz-se que quem vive de passado é museu, né? Então não temos que estar presos a realidades e a experiências que nós vivenciamos no passado. Porque o Senhor nos diz, eis que eu faço novas todas as coisas. Essa é a esperança que rezamos em Romanos 12, né? O Espírito Santo nos foi dado e nós somos renovados à luz do Espírito que foi derramado em todos os nossos corações, que é fruto que é o Espírito Santo, que nós recebemos fruto do sacramento, e é Ele que nos impulsiona. E aí rezamos com João 15, permanecei no amor, que é próprio também do nosso fundador. Para eu poder permanecer no amor, eu tenho que ser sustentado por essa experiência que é fruto do Espírito. Então, para ser um homem à frente do tempo, não tendo ideias tímidas, eu preciso ser impulsionado
e deixar ser guiado pelo Espírito. Muito obrigada. Amém. Dai-nos a bênção, né, Padre? Para encerrar Com certeza. este momento. Com certeza. Rezemos então um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, né? Por toda a nossa igreja, pela nossa paróquia Nossa Senhora da Candelária, por toda a nossa equipe do podcast Iluminai-nos, por todos aqueles que nos assistem, por nossas famílias, juntos. Pai Nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Candelária, Iluminai-nos. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém. Muito obrigado. Já já nós voltamos. Obrigado pelo carinho. Cante assim. Corre o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falo o desquite, o divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Uma canção para refletir.